Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que foi a Ijuí jogar contra a equipe de São Luís e infelizmente foi derrotado pelo placar de 2-0. O Esportivo começou muito mal a partida, logo aos 5 minutos tomou o primeiro gol, aí todo o pensamento, todo o trabalho, toda a forma de jogar foi por água abaixo. O Esportivo teve que se abrir um pouco mais, sair um pouco mais para o jogo. Primeiro tempo bastante equilibrado, no finalzinho o Esportivo até equilibrou a partida. No segundo tempo até melhorou e passou para quase conseguir um empate na partida, mas numa bela jogada da equipe de São Luís, claro que ninguém pegou, ninguém conseguiu fazer a falta sequer no jogador da equipe de São Luís, e ele fez um belo gol, botando no ângulo do goleiro Adilson e fazendo o 2-0 na partida. Com isso, o Esportivo não teve mais reações e a partida terminou 2-0 para a equipe de São Luís. São Luís agora que foi a 4 pontos, e o Esportivo que ficou com 1 e hoje não estaria na zona de classificação entre os 5 primeiros que se classificam para a próxima fase. E nós acompanhamos essa partida, entre São Luís e a equipe do Esportivo, que aconteceu lá no 19 de outubro, no estádio em Ijuí, e conversamos com o técnico Leandro Machado, que faz a avaliação desse jogo e fala da equipe do Esportivo. Acho que o Esportivo tem uma bela equipe, o Carpegiani está fazendo um belo trabalho, uma equipe muito difícil de jogar, uma movimentação intensa. Nós tivemos oscilações dentro da partida, mas soubemos em alguns momentos controlar, e eu acho que em termos de criar, nós criamos bastante, tanto no primeiro e segundo tempo. Eu acho que por essa possibilidade de nós entendermos um pouco mais como jogar, buscando os espaços, a gente acabou saindo vencedor, que foi aquilo que nós deveríamos fazer dentro de casa, e conseguimos fazer o que era somar os 3 pontos. Mas a equipe esportiva está de parabéns, bela equipe, uma equipe que eu tenho certeza que vai dar muitos frutos. E também o zagueiro da equipe do Esportivo, Baggio, que ontem foi o capitão da equipe, faz a avaliação dessa derrota da equipe do Esportivo pelo placar de 2-0. Segundo tempo eles tiveram 2 chances, conseguiram fazer um gol. Eu acho que a gente dominou 80% do tempo da partida, a gente teve domínio, Só que não concluímos esse domínio em gols, Saímos prejudicados, mas eu acho que a equipe está no caminho certo. Eu acho que a gente tem um propósito de jogo, Estamos treinando, estamos ficando com a bola. A hora que começar a sair o gol, a gente tem grande possibilidade de vencer os jogos. O Esportivo volta a jogar na próxima quarta-feira aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do Nova Prata. O Nova Prata que vem de vitória por 3-0 contra a equipe do Brasil, jogando fora de casa. Todo mundo achava que o Nova Prata viria para cumprir tabela, mas não. Vem mostrando qualidade, e o Esportivo que se cuide no jogo da próxima quarta-feira. Mas antes de nós falar da próxima rodada, vamos conferir como foram os resultados da segunda rodada que aconteceu neste final de semana. São Luís 2, Esportivo 0, Santo Ângelo 1, Tupi 0, Brasil de Farroupilha 0, Nova Prata 3, Panambi 2 e o Glória 1. Pelo grupo B, Rio Grande 0, Pelotas 2, Santa Cruz 1, São Gabriel também 1 e o Guarani de Venâncio Aires venceu o Inter de Santa Maria pelo placar de 1-0. Mas ainda repercutindo a derrota do Clube Esportivo para a equipe do São Luís 2-0, ao término da partida lá em Juí, conversamos com o Rodrigo Carpegiani, que ele faz a avaliação da partida e também fala da importância do Esportivo contratar novos jogadores. Verdade, foi muito aquém, Fabiano, daquilo que a gente pode apresentar, daquilo que a gente pode produzir. Entramos com uma proposta de jogo, que acabamos tomando um gol logo aos 5 minutos de jogo, e aí tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você programa, tudo aquilo que você trabalha a semana e conversa com eles, acaba indo por água abaixo. Aí tivemos ali, depois de tomar o gol, tivemos um pouco mais de calma, conseguimos trocar a bola, mas nada sendo agressivo em relação ao adversário. Então, como se estivesse jogando para passar o tempo, e não é isso que eu peço para eles. Aí o primeiro tempo acabou criando algumas oportunidades, mas nada demais. Teve o lado direito estava bem, o lado esquerdo também estava, mas nada muito agressivo. Aí voltamos no segundo tempo, aí tivemos um pouco mais de agressividade, tentamos fazer as trocas, as mudanças, o Kelvin, o próprio Thiago. E a partir daí tomamos o segundo gol, uma jogada individual da qualidade do atacante deles, acertou um bonito gol e acabou sendo derrotado. Acho que falta a primeira vitória, Fabiano. É indiscutível isso, e sem dúvida nenhuma também a gente precisa de reforços. Vou sentar agora com o presidente, vou sentar agora com o Edu e vamos buscar, vamos ter que ir, porque a gente tem que qualificar mais o nosso grupo, o nosso plantel. Se nós quisermos almejar alguma coisa ali na frente, senão vai ser difícil. É um bom time, mas a gente precisa de algumas peças importantes na equipe.
Todos os jogos são difíceis, né, Fabiano? Todos os jogos, ainda mais porque vem com vitória, Nova Prata. A gente vem de derrota e a gente vai ter que jogar, vamos ter que vencer, vamos ter que buscar os 3 pontos, os 90 minutos, para aí sim a gente conseguir fazer a primeira vitória nossa. E já fica aqui o nosso convite, próxima quarta-feira, Montanha dos Vinhedos, 20 horas, Esportivo contra o Nova Prata, time aqui do Bento Gonçalves buscando os 3 primeiros pontos na competição. Pelo futebol gaúcho ainda, vamos conferir, né, como foi a rodada desse final de semana, a 9ª rodada do Campeonato Gaúcho da primeira divisão, com alguns destaques aí. O Brasil de Pelotas vencendo mais uma partida, dessa vez por goleada, e mantendo a liderança da competição. Vamos conferir os resultados de todas as partidas. Grêmio 3, Caxias 1, Juventude 1, Inter 0, São José 0, Ipiranga 1, Cruzeiro 1, São Paulo 0, Aimoré 0, Veranópolis também 0, Brasil de Pelotas 4, União Frederiquense 1, Lajadense 2, Novo Hamburgo 1 e o Avenida perdeu em casa pelo Passo Fundo pelo placar de 3-1. O líder agora é o Brasil de Pelotas e a 10ª rodada dessa competição acontece também no meio de semana. Então, muitos jogos durante essa semana pelo Campeonato Gaúcho da primeira divisão e também da divisão de acesso. Pelo Bento Vôlei, jogando sábado à noite em Minas Gerais contra o Três Corações, venceu pelo placar de 3-1 e com isso retomou a liderança e continua de forma invicta na competição. Volta à liderança porque o SESI perdeu pelo placar de 3-1 para o Sada e com isso deu novamente a liderança para a equipe do Bento Vôlei e a tranquilidade de jogar a última partida aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do SESI, podendo até perder, se for por 3-2, que o Bento Vôlei termina essa competição na liderança e decidirá todos os jogos aqui em Bento Gonçalves. Mas além do jogo entre Bento Vôlei e Três Corações, vamos conferir o resultado da 6ª rodada da Superliga B. Três Corações 1, Bento Vôlei 3, Barão 3, Brasília 1, Sada 3, SESI 1 e o Santo André também venceu pelo placar de 3-1, só que a equipe do Foz do Iguaçu. Bento Vôlei volta a jogar no próximo sábado aqui em Bento Gonçalves, como já falei, contra a equipe do SESI. Qualquer vitória interessa e até uma derrota por 3-2 deixa a equipe aqui de Bento na primeira colocação no geral da primeira fase da Superliga B, da fase classificatória. Pelo BGF, continuou treinando esse final de semana, encerrou sua primeira semana de pré-temporada e essa semana com certeza dará continuidade, já visando aí a estreia que será apenas em abril, mas já colocando todo o trabalho do técnico Vanner Flores em exercício e claro, fica aqui nosso desejo de sucesso e essa semana também vamos estar acompanhando os preparativos da equipe da BGF. Pelas competições amadoras de Bento Gonçalves, a Copa Amizade, a única até o momento em andamento, que começou no último sábado, com muitos gols, estivemos acompanhando a estreia do União, o atual campeão, contra a equipe do Fronteira, e o jogo terminou em 1-1, União vencia por quase todo o jogo e aos 47 do segundo tempo, a equipe do Fronteira conseguiu o gol de empate e aí mostrou que duas equipes fortes, e mais uma vez o União vem para buscar o título dessa competição. E nós, como acompanhamos essa partida, conversamos com o Alex, da equipe do União, que é um dos organizadores, além de atleta da equipe. Jogar conforme joga, a gente não conseguiu ter a saída de bola aí no meio. A marcação deles estava bastante apertada, nós não conseguimos jogar com os volantes, como a gente sempre consegue jogar, saindo com a bola para passar para o meio campo, E aí a gente errou, no final, uma falta infantil aí da nossa equipe e infelizmente levamos o gol no momento final. Mais uma vez, vem forte a equipe do Fronteira, também faz a avaliação desse empate heróico no finalzinho da partida da equipe do Fronteira. Nosso time hoje não se achou na partida, não se achou no jogo, Não conseguimos jogar, não jogamos o melhor do nosso futebol. Se nós fôssemos ver o nosso jogo, talvez não fosse merecedor nem do empate. Mas a equipe lutou, até o final, foi guerrida, com um jogador a menos, com um goleiro expulso, improvisando. Graças a Deus conseguimos esse empate aí, vamos juntar os cacos para o próximo jogo, apresentar o melhor do nosso futebol, cara. E ainda no sábado acompanhamos a partida entre Capivara e a equipe do Copeiros. Olha, para quem esteve assistindo, prendeu atenção mesmo, um belo jogo entre Capivara e Copeiros. O Capivara em 2 bolas paradas decidiu a partida, uma de pênalti com o Mauro e a outra de falta com o Fome. A equipe do Copeiros até chegou a empatar em 1-1, numa falha do goleiro Richard e também do zagueiro Betinho,
Garbinha aproveitou e fez o gol. E no final da partida a equipe do Capivara fez o 2-1. Mas um belo jogo, o Copeiros pressionou o tempo inteiro, até merecia um empate dessa partida, mas a experiência da equipe do Capivara sobressaiu e também teve reclamação de arbitragem, alguns lances aí que a equipe, principalmente a equipe do Copeiros, questionou bastante a arbitragem, e aí fica, já na primeira rodada, não podemos dar chance para o azar, e aí pare por aqui os erros e as contestações da arbitragem. Nós acompanhando esse jogo, ao término, conversamos com o Betinho, técnico da equipe do Capivara. Valeu pela partida, um jogo difícil, Copeiros aí enalteceu ainda mais a nossa vitória aí, time muito bom deles, vão incomodar no campeonato com certeza. Nós tivemos alguns problemas aí, alguns jogadores lesionados, um pouco de nervosismo da estreia, mas foi bom pela vitória no finalzinho do jogo, como tem que ser para o Capivara, um jogo difícil, mas valeu os 3 pontos. Né? Pelo lado do Copeiros, conversamos com o Regis, que é atleta, um dos organizadores, e nessa oportunidade foi o técnico da equipe do Copeiros. Uma infantilidade nossa, a gente acabou deixando a barreira deles formar na nossa, e eles acabaram fazendo um gol. Mas foi um grande jogo, não dá para culpar a arbitragem, apesar dos erros, mas foi um grande jogo. A gente sabe que a equipe do Capivara foi 2 vezes campeão, é um dos times que vai brigar pelo título e mostrou nossa força hoje, um grande jogo da nossa equipe e vamos seguir em frente. Fica, num jogo entre Mônaco e a equipe do Atlético, que o jogo não acabou. Aos 10 minutos do segundo tempo, a partida foi encerrada devido a uma briga na arquibancada. Ainda não temos detalhes e nem o que vai acontecer, que atitudes que a secretaria irá tomar dessa partida. Sabemos que foi com integrantes de equipes que jogaram antes e também com a torcida, nada com os times em si dentro do campo, mas aí quando viram a confusão, os times saíram para tentar ajudar, para tentar apartar, e vamos ter mais informações durante a semana e também vamos conferir qual vai ser a atitude da secretaria nisso. Se vai punir, se vai deixar por assim, enfim, vamos mais detalhes no decorrer da semana. A única certeza que temos é que a partida estava em 0-0 e foi encerrada aos 10 minutos da segunda etapa. Mas além desse jogo, além do União, vamos conferir os resultados da primeira rodada da Copa Amizade. União 1, Fronteira também 1, Capivara 2, Copeiros 1. Bola nas Costas 1, Dó Polegafa 2, União do Bozo 1, 8 da Graciema 4. Grande Crush 2, Avacalhados também 2, e o BDL venceu por 1-0 a equipe do Colorado. O São Gotardo perdeu por 2-1 para a equipe do TI e o Atec Cubanos goleou o Supremo pelo placar de 6-1. Já terminando aí os jogos sem freio 1, Só Canelas 3, Vila Rica 0, Missioneiros 2. Edmais 3, Tandera 2, o jogo que não acabou estava em 0-0 entre Mônaco e a equipe do Atlético, e encerrando Real Madruga 4, São Cristóvão 1, Hakuna Matata 1, Cruzeirinho também 1. Aí os resultados dos 14 jogos da Copa Amizade, muitos gols, e no próximo sábado teremos a segunda rodada, novamente em 7 campos, com mais 14 jogos, dando início aí à Copa Amizade, a primeira competição amadora, iniciando no ano de 2015, tá certo? Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na quarta-feira repercutindo todas as informações esportivas aqui de Bento Gonçalves. Então, uma boa semana a todos e até quarta-feira.